A Ambipar divulgou os resultados do segundo trimestre e as ações chegaram a cair mais de 10% ao longo do dia. O lucro líquido sumiu e muita gente está se perguntando: será que agora é a hora de vender? Será que eu vendi a minha posição na Ambipar? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Eu sou Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Também eu quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho para não perder nada, que deixem o like e que comentem se vocês têm as ações da Ambipar, o que vocês acharam do resultado. Eu sei que isso aqui, essa volatilidade está deixando muito o investidor de cabelo em pé. Vamos lá, pessoal, vamos conferir o resultado e ver o que eu achei disso. Bom, começando aqui, como eu comentei, né, a gente está aí com as ações da Ambipar caindo mais de 10% ao longo do dia. As ações chegaram, inclusive, a subir um pouquinho no começo do dia. A empresa demorou para divulgar os resultados, ela divulgou os resultados, supostamente deveria ter divulgado os resultados antes da abertura do mercado, teve um certo atraso. Mas, enfim, a gente vê claramente que o mercado não gostou e as ações caindo mais de 10%. Bom, começando a olhar aqui o que aconteceu, né? Vamos olhar de cima para baixo para entender. Primeiro que a gente teve uma receita líquida de 850 milhões. Eu gosto de fazer a comparação em relação ao primeiro trimestre desse ano, tá? Porque o que acontece? A Ambipar é uma empresa que tem feito muitas aquisições. E nesse último trimestre, ela praticamente não fez nenhuma aquisição, ela fez uma aquisição muito pequena, praticamente não tem impacto na receita. E por conta disso, eu gosto de fazer uma comparação com o primeiro trimestre desse ano. Então, assim, aqui nessa coluna direita, a gente tem que a receita líquida contra o primeiro trimestre desse ano subiu 11%. Então, uma receita líquida que cresce 11% em um trimestre é muita coisa. No entanto, quando a gente olha o lucro bruto, a gente já percebe aí que o lucro bruto cresceu 5,8%. Então, ele cresceu menos do que a receita. Logo, a margem bruta caindo aí 1,6 ponto percentual. E a margem EBITDA também caindo ali algo como 1 ponto percentual trimestre contra trimestre. Bom, até aí nada demais. Só que aí quando a gente vê o lucro líquido caiu 94%. A empresa teve um lucro líquido de mais ou menos 3 milhões de reais no trimestre, ou seja, praticamente zerou o lucro líquido. Então, assim, o que aconteceu aqui? Bom, já adiantando um pouco, o grande impacto, o grande vilão foi o resultado financeiro. Então, a gente tinha aqui um resultado financeiro de 8,8 milhões de reais no ano passado, 60 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano. Isso fez com que o resultado financeiro, né, a despesa financeira, crescesse 84% contra o primeiro trimestre desse ano. Saiu de 60 milhões para 111, ou seja, quase dobrou a despesa financeira entre um trimestre e outro. Muito acima do que cresceu aí o EBITDA e até mesmo a receita líquida da empresa. Bom, começando então, vamos destrinchar os principais pontos. Primeiro, com a questão dos custos, a gente vê aí que a margem bruta da empresa caiu ao longo desse trimestre. Então, a empresa entregou uma margem bruta na casa dos 30%. A gente vê aí que o segmento de response foi o que mais sofreu. Margem bruta veio de 28,9 para 26,8. 2 pontos percentuais a menos de margem. Isso aí acabou impactando também um pouco lá na margem EBITDA. Mas o que impactou esse custo? Será que é alguma coisa recorrente? São 2 pontos aqui no meu entender. Primeiro, a Ambipar, quando ela faz as aquisições, muitas vezes são empresas que têm uma margem um pouco abaixo da Ambipar consolidada e que ela consegue puxar essa margem ao longo dos trimestres seguintes. Então vamos dar uma destrinchada nesses resultados. O que impactou tanto o custo da Ambipar? Bom, primeiro, o grande vilão foi o combustível. Então, a empresa ela traz aqui que o combustível no segmento Environment subiu 74%, né? O custo com o combustível subiu 74% contra o primeiro trimestre desse ano, e no segmento de Response subiu 54%. Então, assim, esse aí foi um grande detrator da margem da Ambipar. O combustível, nos meus cálculos, deve ter tirado algo como 1,5 ponto percentual. Tá? Então, ela perdeu 2 pontos percentuais. Desses 2 pontos percentuais, 1,5 foi só de combustível subindo bastante. E não é à toa. Então, isso daqui é um dado do Federal Reserve, né, do Banco Central Americano, em que ele coloca os custos de diesel nos Estados Unidos. Essa parte em vermelho que eu destaco é o preço do diesel ao longo do segundo trimestre. Então, a gente pode perceber que o custo do combustível saltou de algo como 3 dólares o galão para algo como 5 dólares e 50. Esse impacto foi muito significativo e pressionou demais as margens da Ambipar na parte de custos. No entanto, a gente pode perceber aqui que a partir do terceiro trimestre, o custo de combustível já começou a cair nos Estados Unidos
com a queda do petróleo. Então, o petróleo chegou a bater $120, agora veio aí para casa dos 90, $100 mais ou menos. Eu acredito que no segundo semestre a gente deve ter uma queda dessa pressão de custos. Então, para mim aqui, não é uma coisa recorrente essa margem, eu acho que tem tudo para a Ambipar voltar para uma margem EBITDA ali na casa dos 27%. Para mim, então, acho que eu fico bem tranquilo com isso. Pode ser que não aconteça logo no terceiro trimestre. Mais uma vez por ano, eles também têm as cláusulas de reequilíbrio econômico, então eles reajustam os custos dos contratos. Enfim, pode ser que isso aqui venha no quarto trimestre, é um pouco difícil de saber, mas mostra aí que ela sofreu um pouco esse impacto da inflação. E aí a gente vai para o grande vilão, que é o resultado financeiro. Então, para vocês entenderem, a Ambipar ela tem muita da sua dívida atrelada ao CDI. Então, a gente pode perceber aqui que eles têm uma dívida bruta de 3,8, dos quais mais ou menos 3,1 bilhões de reais são atrelados a CDI, num custo de mais ou menos CDI mais 3, e numa alavancagem de 2,8 vezes EBITDA. Então, assim, quando a gente faz a conta, a gente está falando de provavelmente uma dívida, né, um custo de dívida de algo como 15% nesse segundo trimestre. Tá? Então, se a gente for pensar aí o CDI na casa média aí de uns 12% no segundo trimestre, a gente está falando de mais ou menos uns 15%, né, CDI mais 3. Então, se a empresa tiver 3 vezes dívida líquida e EBITDA, a gente está falando que quase metade do EBITDA vai só para pagar o resultado financeiro da empresa. E que, de fato, foi isso que aconteceu. Fora isso, também a empresa tem a depreciação das máquinas e tudo mais, também isso vai impactar o lucro líquido. E acabou que, além disso, o resultado financeiro veio um pouco pior do que eu imaginava. Eu imaginava um resultado financeiro vindo na casa dos 90, 95 milhões, veio em 111 milhões. Também teve uma parte de variação cambial por conta das operações que eles têm nos Estados Unidos. Mas, enfim, não foi isso aí para mim o grande impacto. Para mim, o grande impacto é o resultado financeiro vindo de aumento da Selic. Eu já coloco até, pessoal, que eu já tinha expectativa que a Ambipar tinha chance de dar prejuízo ao longo desse ano, tá? Então, por conta desse nível de endividamento, por conta de comprar esse monte de empresa e costumam vir com uma margem um pouco mais baixa, que eles vão ganhando margem ao longo do tempo, eu imaginava que nesse momento em que a Selic está muito alta, a Ambipar poderia inclusive dar prejuízo ao longo desse ano. Mas não é uma coisa que me preocupa. Então, assim, aqui o que eu tenho? Eu tenho a curva de juros, e o que a gente pode perceber é que a curva de juros tem um pico ali na casa dos 13,75. Hoje o que eu enxergo é que o mercado está precificando que esses 13,75 de Selic é o pico. Pode ser que a gente tenha ali 0,25, mas eu enxergo que o mercado tem colocado que o Copom ficou realmente ali nos 13,75 de Selic. E a tendência é uma queda nos próximos trimestres. Não sei aonde que essa Selic vai estabilizar. Eu acredito que em algum momento essa Selic vai ter que vir para casa aí dos 10% ou até mais para baixo. Eu tenho muita dificuldade de acreditar em uma Selic de longo prazo, quando a inflação vier para algo como 5%, a gente tem uma Selic na casa dos 11%, 12%. Tá? E isso aí é o que deve tirar muito da pressão de resultado financeiro. Além disso, eu gosto de trazer para vocês um pouco como é que é o modelo de aquisição que a Ambipar faz. Tá? Então imagina o seguinte, a Ambipar vai lá e compra uma empresa por 100 milhões de reais, e essa empresa que ela adquiriu, ela tem um lucro operacional de 10 milhões de reais. Tá? Então ela foi lá, comprou, pagou 100 milhões de reais, vamos supor que ela toma uma dívida para comprar essa empresa. A empresa, ela tem lá um lucro de 10 milhões de reais e a tendência é que o lucro vai crescendo ao longo do tempo. Então, a Ambipar ela não compra uma empresa que vai ficar com o lucro estagnado. Ela compra uma empresa que, ao longo do tempo, ela vai conseguindo crescer o lucro. Só pelo efeito inflacionário, essa empresa já deveria conseguir crescer o lucro ao longo dos anos. Então, assim, ela comprou 10 milhões de reais e esse lucro vai crescendo ao longo dos anos. Só que, do outro lado, o fluxo dos juros, que está em azul, ele está seguindo uma dinâmica contrária. Então, o que acontece? Por conta de um CDI alto, tá? Se a Ambipar tiver que pagar CDI mais 3, a gente está falando que no primeiro ano ela teria que pagar algo como 16 milhões de reais só em juros. Só que o que vai acontecer? Conforme a Selic for caindo, que é o que está em azul, os juros que ela tem que pagar vai caindo, e conforme o lucro da operação for subindo, a gente tem então uma inversão dos fluxos. Então, a gente pode perceber aqui que o azul vai caindo e o laranja vai subindo. E, por conta disso, ao longo dos anos, o fluxo de caixa dessa operação, dessa aquisição dessa empresa, vai saindo de um fluxo de caixa negativo para um fluxo de caixa positivo. Então, é isso que a gente precisa entender, que nesse modelo que a Ambipar tem feito, de adquirir empresas, coloca para dentro, em D0, com uma Selic alta, o custo dos juros vai ser bem maior do que o lucro da operação que essa empresa traz, em D0. Mas que, ao longo do tempo, faz sentido essa operação, a TIR desse projeto, que é isso que a gente tem que olhar, a taxa interna de retorno, ela faz sentido.
E aí um outro ponto também que o mercado bateu um bocado foi a questão do CAPEX. Isso daqui, acho que o pessoal, eu até mesmo fiz perguntas ao longo do call hoje. O CAPEX veio um pouco elevado, um CAPEX aí na casa dos 160 milhões. Uma parte desse CAPEX não tem efeito caixa, aí é uma questão contábil, eu não vou entrar muito no detalhe, mas apesar de não ter um efeito caixa, ainda assim para mim é um CAPEX. Eu acho que tem um lado positivo e um lado negativo. Eu acho que o lado negativo é que a gente fica um pouco sem transparência para saber se esse CAPEX está conseguindo gerar, de fato, aquela rentabilidade que a gente gostaria. Aí você tem que acreditar um pouco na empresa de que ela tem sido capaz de achar projetos. O que eles colocam, inclusive, é que eles não fazem um CAPEX sem ter um projeto. Primeiro eles fecham um contrato, tem o projeto, e aí sim eles começam a fazer o CAPEX. Aí só para deixar claro, o CAPEX é o investimento. Então assim, aquisição de maquinário, aquisição de veículos, alguma coisa nesse sentido. Então, vamos supor, fechou um contrato, vou lá e faço a imobilização desse CAPEX. Eu acho que o mercado tem batido muito no ponto do CAPEX, de não saber se isso aqui vai gerar ou não vai gerar retorno. Mas assim, honestamente, é uma empresa de crescimento, então para mim é natural que ela vai investir muito em CAPEX, tá? Não tenho visto nada negativo. Eu acho que o negativo seria se ela tivesse construído uma fábrica sem saber se vai ter demanda. Mas como o fluxo dela é primeiro achar o projeto, fechar o contrato, depois fazer a imobilização do CAPEX, isso me deixa bem mais confortável. Então, pessoal, eu realmente não estou vendo um grande problema com relação a Ambipar hoje. O que poderia me preocupar? Tá? Acho que são alguns pontos. Primeiro, se a margem EBITDA no segundo semestre continuar vindo fraca, então assim, a gente teve o impacto do combustível, vamos ver como é que vai vir a margem EBITDA no segundo semestre. Eu acho que a gente consegue ter uma margem EBITDA aí na casa dos 26%. Eles fizeram a aquisição de uma empresa canadense que tem uma margem EBITDA bem baixa, então deve impactar um pouco, mas eu espero ter alguma retomada, alguma melhora dessa questão do combustível. Se a empresa apresentasse para mim um baixo crescimento orgânico, então assim, se ela fizer um monte de CAPEX e não conseguir crescer, aí é uma coisa que me preocuparia. Só que o que a gente pode perceber é que trimestre contra trimestre, a empresa cresceu sua receita em 11%. E assim, um crescimento de 11% na receita de um trimestre contra o outro é muita coisa. Então, para mim, a empresa tem conseguido crescer organicamente. E também se o CAPEX que ela tem feito, né, esses investimentos que ela tem feito, tiverem uma TIR baixa. Essa parte a gente vai ter que acreditar um pouco na empresa para ver os resultados que vão vir ao longo dos próximos trimestres. O histórico da Ambipar é de que ela busca projeto que tem uma TIR no mínimo de 20%. Eu acho difícil ela não conseguir entregar isso. Pode ser que, assim, no momento de inflação alta, ela esteja fazendo compra de CAPEX em valores elevados. Mas, de novo, não acho que seja o caso. Mas a gente tem que ficar de olho nisso. Então, a minha posição em relação ao Ambipar, eu não mudei nada, tá? É uma posição relevante para mim hoje. Até comentei isso na live de ontem. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho também da minha posição, recomendo vocês darem uma olhada lá na minha live do dia 10 de agosto. Ficou muito legal, respondi as perguntas dos ouvintes. Então, assim, eu continuo, mantenho minha posição, não trouxe grandes preocupações o que veio aí, o lucro líquido praticamente zerado e essa queda toda nas ações. Eu sempre falo, pessoal, essa é uma empresa de crescimento, uma alavancagem, uma small cap, então assim, ela tem volatilidade, tá? Essa é uma empresa que tem que ter estômago. De novo, para mim, por enquanto, não vi nenhum grande problema nela e sigo confortável com a minha posição. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!